abre para nós hoje um momento para a gente pensar na nossa vida a quem nós estamos a obedecer, a Deus ou aos homens. E quando se fala aos homens, nós podemos incluir aqui todas as chamativas do mundo de hoje que dominam o coração das pessoas, que faz acontecer muitas realidades estranhas na vida das pessoas. O mundo de hoje é preparado psicologicamente para dominar os outros. Um outdoor, uma propaganda, uma música sinistra, pansexual, sexualizada, é capaz de mudar a cabeça dos jovens. Por isso que você, mãe e pai, às vezes vocês se pegam em grande angústia, porque vocês formam os seus filhos e de uma hora para outra a cabeça do filho, da filha muda e você não sabe o que é. É o mundo, porque não foi capaz de vigiar. Nós precisamos fazer tudo para anunciar aos nossos filhos o Cristo vivo e ajudá-los a fazer a experiência de Jesus ressuscitado, do Cristo que muda a nossa vida, do Cristo que transforma não somente o nosso coração, mas a nossa mente, que livra a nossa mente das misérias. Quanto mal, por exemplo, a grande mídia, a Rede Globo, tem feito ao longo desses tempos às famílias. Esse programa Malhação da Globo, que é um programa tão antigo, que vai renovando os seus figurantes e cada vez mais com uma linguagem perversa, uma linguagem medonha, uma linguagem que estraga, uma linguagem que machuca a graça do Espírito Santo no coração dos nossos jovens e adolescentes. Tudo isso vai favorecendo uma mentalidade contra o segmento de Jesus. E aqui é onde o demônio encampa as almas, levando-as a retrocederem do caminho de Deus. Hoje mesmo uma pessoa me pediu oração para alguém que retrocedeu, que fez o caminho da cura, da dependência na casa de recuperação. Mas passados 6 meses, caiu novamente no vício, retrocedeu, porque o coração é fraco, a mente é vazia. O demônio trabalha, o demônio ganha campo dentro da pessoa e ela retrocede. Ao invés de ir adiante com Jesus, na evangelização, no anúncio, no testemunho, ela cai, volta à estaca zero. E é tão difícil você reanimar as pessoas de caminhada, que experimentaram tantas coisas bonitas e que voltam ao vômito, que voltam ao pecado. Como é difícil. E o nosso mundo, ele vai sendo um campo que vai minando o segmento da fé. Daí que Jesus nos ensina a vigiar e orar e para não cair em tentação, para você não retroceder no caminho. Isso a gente vê também no clero. Aquele menino tão piedoso que entrou para o seminário, que tinha fé, mas não vigiou, começou a se iludir com as coisas do mundo, ordenou padre, e depois vai perdendo-se no meio do caminho, e vê tantos sacerdotes se perdendo no meio do caminho, que gastaram anos no seminário, mas depois não foram capazes de vigiar e orar para não caíres em tentação. Quantos que nós temos? Caídos. Tão difícil. Como é complicado. E a palavra de Deus ela é muito dura, porque ela diz que aquela pessoa que conheceu a verdade, a carta aos Hebreus, que apostasia-se da verdade, já não há mais um sacrifício para recompor esse coração. Nós precisamos vigiar muito para não cairmos. Que triste
as pessoas que caem. Nós estamos agora às vésperas da volta daquele assunto que estava escondido lá atrás, da aprovação do aborto pelo Supremo Tribunal Federal. Esses nossos juízes que estão tomando o lugar do parlamento, porque os nossos deputados, nossos legisladores federais, eles, na sua grande maioria, não têm coragem de aprovar o aborto e fecha as suas compreensões para delegar ao Supremo Tribunal Federal para fazê-lo, onde grande parte daqueles ministros tem uma visão vesga do mundo, uma compreensão errada do Estado, que acha que o Estado é laico, então o Estado pode perseguir a religião. O aborto não é uma questão de religião. O aborto não é uma causa católica, é uma causa humana, independente de religião. Por isso que não só a Igreja Católica, mas nós temos grupos de ateus que também são contra o aborto, porque você fere o princípio fundamental da existência humana, que é o direito à vida. E agora, dia 24 de abril, vão votar isso. É uma tristeza, é uma dor para o mundo. O Brasil já está vivendo esse sofrimento, toda essa desgraça que se abateu sobre o mundo, ela tem também uma mensagem, uma permissio Dei, uma permissão de Deus para fazer com que o mundo olhe diferente para a realidade. Mas os nossos ministros, eles talvez não sentem a realidade do povo, que estão distantes do povo, mas são pagos pelo povo, com todas as benesses que arrodeiam o Supremo Tribunal Federal, que gasta por ano quase R$500 bilhão, com tantas coisas, com tantos penduricalhos. Essa gente talvez não pense na vida, talvez nunca entrou numa favela, talvez nunca visitou os pobres, nunca teve aquele sentimento de Jesus. Eu espero muito que esses nossos juízes pensem na mãe deles, que não os abortaram. Porque quem é abortista deveria pôr a mão na consciência. Por que você é abortista? Porque sua mãe não te abortou. E nós não podemos, numa situação dessas, permitir que essas misérias aconteçam. Por isso eu peço, vamos orar, vamos pedir a misericórdia de Deus, que só oração para não deixar que a peste do aborto entre no Brasil, para atrair mais e mais maldições sobre a nossa pátria, porque uma pátria que mata seus filhos no ventre é uma pátria covarde. E o povo brasileiro, na sua maioria, é contra o aborto. E o nosso parlamento deveria, as duas casas, ombrear com responsabilidade os seus ofícios e tirar essa judicialização que entrou no Brasil. Nós não podemos aceitar isso. Não é possível que o Brasil, que nasceu aos pés da Santa Cruz, o Brasil que nasceu cristão, vai ter que ceder à sanha dessas feministas, desses abortistas, desses ateus, que é um grupo minoritário, barulhento, indecente, que faz esse barulho porque não foram abortados, que agora querem enfiar goela abaixo ao povo brasileiro a lei do aborto. Que Deus, pela Virgem Maria, nos livre da peste da China, nos livre da fome e nos livre da maldição do aborto, assim seja. Fiquemos em pé e